Você quer aprender a resolver uma associação em paralelo? Então fica comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao Física 220 Volts. Meu nome é Igor Ken, eu sou professor de Física e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo, associação de resistores em paralelo. E se você ainda não viu o meu vídeo de associação de resistores em série, eu vou deixar aqui em cima no card para você poder conferir. Agora vamos para o vídeo. Olha só, aqui eu estou representando o símbolo de uma bateria e duas lâmpadas associadas em paralelo. Eu quero que você perceba que as duas lâmpadas estão submetidas à mesma DDP, que é a DDP da nossa bateria. Então a gente pode dizer que na associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. E observe que na figura do lado, eu estou fazendo a representação dessa figura da esquerda, só que agora com símbolos de circuito. Então aqui eu tenho o resistor R1 representando a nossa lâmpada 1, o resistor R2 representando a lâmpada 2. E a nossa bateria é simbolizada dessa maneira aqui. Tracinho maior, positivo, tracinho menor, negativo. Agora, vamos para essa figura da esquerda. Nessa figura da esquerda, perceba que uma corrente elétrica vai sair do positivo da nossa bateria e esta corrente vai se distribuir para a nossa lâmpada 1 e para a nossa lâmpada 2. Então você vai ter uma corrente elétrica 1 passando pela lâmpada 1, uma corrente elétrica 2 passando pela lâmpada 2. Se a gente for observar isso na figura com símbolos de circuito, a gente pode representar assim. Uma corrente elétrica total, ela sai da nossa bateria, vou chamar esta corrente de I, e quando ela chegar nesse pontinho, e o detalhe, tá vendo esse pontinho azul? Ele representa uma bifurcação para a corrente, né? Esse ponto que representa uma bifurcação para a corrente é chamado de nó. Aqui a corrente vai se dividir, de modo que uma parte da corrente vai para cima, uma parte da corrente vai para baixo. A que vai para cima a gente vai chamar de I1, a que vai para baixo a gente vai chamar de I2. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esses dois resistores que estão associados em paralelo por um único resistor, que a gente vai dar o nome de resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É aquele que, estando submetido a DDP-U, vai ser percorrido pela mesma corrente I, ou seja, ele substitui essa nossa associação. Então eu vou representar. Perceba que aqui na figura eu estou então substituindo esses dois resistores pelo nosso equivalente, que a gente vai chamar de REC. Então esse resistor equivalente, submetido a essa DDP-U, vai ser percorrido pela mesma corrente I. Na associação em paralelo, existem algumas relações que são importantes que você precisa saber para fazer as suas provas de física. Então vamos lá. A primeira relação que você tem que saber, vou colocar aqui relação de número 1. A primeira relação é, você observou que tanto o resistor 1 quanto o resistor 2 estão submetidos à mesma DDP. Em outras palavras, eu posso dizer que a DDP-U1 é igual a DDP-U2. E aí, se você se lembrar da primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I, eu posso escrever essa relação assim, ó. A resistência de 1 vezes a corrente de 1 é igual a resistência de 2 vezes a corrente de 2. Esta relação é extremamente importante, principalmente quando a gente tiver um circuito mais complexo e a gente precisar relacionar as correntes. Então você já percebe aqui que a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Ou seja, se o resistor 1 for menor, a sua resistência for menor que a resistência de 2, então a corrente de 1 vai ser maior, tá bom? Em outras palavras, é isso que a gente está dizendo. Essa é a primeira relação que você tem que saber. A segunda relação que é importante para você saber, relação número 2, é o que a gente chama de lei dos nós. Lei dos nós. O que é a lei dos nós? Lembra que eu falei para você que esse pontinho onde a corrente se bifurca é um nó. É onde existe uma divisão para a corrente. Veja que a corrente total I chega nesse ponto e se divide em I1 e em I2. A lei dos nós é uma lei de conservação. Ela diz que a corrente que está entrando é igual à soma das correntes que está saindo. Em outras palavras, eu posso escrever assim, ó, a corrente total I é igual à corrente I1 mais a corrente I2. E eu quero que você perceba que por meio desta segunda relação e da nossa primeira relação, se você conhecer a corrente total, você descobre a corrente I1 e a corrente I2. Beleza, agora vamos para a terceira relação. A terceira relação eu quero mostrar para você
como é que você vai fazer para calcular a REC, a resistência equivalente em função de 1 e em função de 2. Para isso, eu vou usar a conservação de energia. Eu vou dizer que a potência total, que é distribuída pela nossa bateria, é dividida entre a lâmpada 1 e a lâmpada 2, ou seja, a potência total é igual à potência de 1 mais a potência de 2. Agora você tem que se lembrar que quando a gente trabalha com resistores, a gente tem três fórmulas para calcular potência. Você pode fazer potência, é o produto da corrente pela tensão, você pode fazer potência, é a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Qual dessas formulazinhas que a gente vai utilizar? Se você se lembrar que na associação em paralelo as DDPs são iguais, então a gente vai usar a formulazinha que diz tensão ao quadrado sobre resistência é igual a potência. Como é que vai ficar a nossa relação? Vai ficar assim, ó. No lugar dessa potência total, eu vou escrever U ao quadrado sobre a REC. Por que eu vou escrever U ao quadrado sobre a REC? Porque a potência total vai ser a própria potência dissipada pela nossa resistência equivalente, porque ela substitui a nossa associação como um todo. Bacana. Agora, a potência P1. A potência P1 vai ser igual a U ao quadrado sobre a resistência R1 e a potência P2, U ao quadrado sobre a resistência R2. Perceba que todas as DDPs, todas as tensões são iguais, então a gente pode cortar. Uma vez que você corta, olha a expressão que a gente obtém. 1 dividido por REC, que é a nossa resistência equivalente, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Perceba que essa expressão é um pouquinho mais complicada do que a expressão para a associação em série. Na associação em série, como a gente já viu, é só você somar as resistências. Na associação em paralelo, não. Você vai fazer o inverso da resistência equivalente, é a soma dos inversos. E cuidado, quando você fizer essa conta, você vai ter que tirar o MMC e fazer a inversão aqui dessa fração para você chegar na resistência equivalente. Isso daqui eu estou mostrando para dois resistores. Mas é claro que a sua provinha pode cobrar 3, 4, 5, até mais resistores associados em paralelo. Como é que você vai fazer se fossem mais resistores? Por exemplo, se fossem 3 resistores, você simplesmente iria completar a formulazinha. Seria 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se fossem 4 resistores, mais 1 sobre R4 e assim por diante. É só continuar essa formulazinha. Para a gente finalizar esse nosso resumo teórico, não é finalizar o vídeo, porque no final desse vídeo eu vou fazer um problema clássico do seu vestibular. Para a gente finalizar esse nosso resumo teórico, eu tenho uma dica importante para as suas provas. Então eu vou colocar aqui, ó, dica para 2 resistores. Cuidado que isso que eu vou mostrar para você só se aplica a 2 resistores. Se você tiver 3 resistores, você não pode aplicar a formulazinha que eu vou te mostrar. Qual é a formulazinha? A formulazinha é a seguinte. Quando você tiver somente 2 resistores, para facilitar as contas, você pode dizer que a resistência equivalente é o produto R1 vezes R2 dividido pela soma R1 mais R2. Como é que eu quero que você enxergue essa formulazinha? Eu quero que você enxergue que em cima você vai utilizar o produto das duas resistências e embaixo você vai utilizar a soma das duas resistências. Desse jeito fica mais rápido do que você usar a formulazinha de cima. Mas cuidado, isso daqui só serve para 2 resistores. O melhor, a gente sempre deixa para o final. Então agora eu vou resolver um problemão clássico do seu vestibular e mostrar como é que a gente aplica isso nas suas provinhas. Então agora a gente vai ver como é que a gente resolve uma associação em paralelo. Com este circuitinho eu vou mostrar tudo o que você precisa saber a respeito de uma associação. Bom, então perceba que aqui eu tenho a lâmpada 1 em paralelo com a lâmpada 2. Eu já coloquei aqui a resistência da lâmpada 1 e aqui a resistência da lâmpada 2. Pode acontecer da sua provinha te fornecer os valores nominais para você calcular. E aí no vídeo de associação de resistores em série eu mostro no exercício como é que você faz isso. E aqui eu tenho a nossa bateria de 12 volts alimentando a nossa associação. A primeira coisa que a gente pode fazer é calcular a resistência equivalente. Então a primeira coisa seria o seguinte, você vai vir aqui e vai fazer a nossa resistência equivalente REC. Se a gente está falando de 2 resistores em paralelo, você pode calcular como R1 vezes R2,
dividido por R1 mais R2. Substituindo esses valores, você vai ter 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. E, portanto, a nossa resistência equivalente a REC é igual a 2 ohm. Mas lembrando que você só pode utilizar essa formulazinha produto dividido pela soma se você estiver falando de dois resistores em paralelo. Se por acaso fossem 3, não poderia mais utilizar essa formulazinha que eu estou mostrando aqui para vocês. Bacana! Uma vez que a gente sabe a resistência equivalente, esta resistência equivalente sozinha, quando submetida a essa DDP, é percorrida pela corrente I. Então, depois que você calculou a REC, você pode dizer assim, ó, a nossa DDP-U é igual a REC vezes a corrente I. E aí você vai ter 12 é igual a 2 vezes I. E daqui você tira, portanto, que a nossa corrente elétrica I é igual a 6 ampere. Beleza. Só que essa corrente elétrica aí de 6 ampere é a corrente total. E uma coisa que seria interessante é a gente saber como é que a gente calcula a corrente na lâmpada 1 e a corrente na lâmpada 2. E para isso, você pode observar que as duas lâmpadas estão sujeitas a 12 volts. Então a DDP na lâmpada 1 é 12 volts, a DDP na lâmpada 2 é 12 volts. Então eu posso escrever assim, para a lâmpada 1, U é igual a R1 vezes a corrente I1. E aí você vai ter 12 é igual a resistência de 1 é 3 vezes I1. Daqui você tira, portanto, que a corrente elétrica I1 é igual a 12 dividido por 3, vai dar pra gente o valor de 4 ampere. Repetindo o mesmo processo para a lâmpada 2, você obtém que I2 é igual a 2 ampere. E aí eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. A primeira coisinha é que se você somar 2 com 4, dá 6. Ou seja, a corrente total é igual à soma dessa corrente I1 com essa corrente 2. Como eu já tinha falado na parte teórica para vocês, é a lei dos nós. E outra coisa que eu quero que você note é a corrente em 1 é o dobro da corrente em 2. Por que que isso acontece? Porque a resistência 1 é metade da resistência 2. Passa mais corrente, onde existe menor resistência elétrica. E por fim, uma coisa que é importante é a gente saber calcular a nossa potência dissipada. Para você calcular a potência dissipada, uma vez que a gente sabe qual é a DDP e qual é a corrente, você pode escrever que a potência na lâmpada 1 vai ser a corrente 1 vezes a DDP-U. Substituindo os valores, nós vamos ter essa corrente 1 é 4, a nossa DDP é 12, daqui você obtém que a potência P1 é igual a 48 watts. Vou fazer a mesma coisinha para a lâmpada 2. Você obtém que a nossa potência P2 é igual a 24 watts. Se o exercício pedisse, por exemplo, para você calcular a potência total, o que você faria? Você simplesmente iria somar essas duas potências. Então você pode dizer que a potência total que nós temos aqui dissipada pelo nosso conjunto, pela nossa associação, é a potência 1 mais a potência 2, que é igual a 48 mais 24. Portanto, a nossa potência total é igual a 72 watts. Mas, uma coisa muito importante, eu quero que você observe que a lâmpada que está dissipando mais potência é a lâmpada 1. E quem dissipa mais potência, brilha mais. Então, olha o que eu vou escrever. Vou até mudar de cor. Vou escrever assim, ó. A potência da lâmpada 1 é maior que a potência da lâmpada 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que, portanto, a lâmpada L1 brilha mais. Ela brilha mais porque dissipa maior potência. E aí fica a dica para suas provinhas. A lâmpada 1 tem menor resistência que a lâmpada 2. E ela é a que dissipa maior potência. Então a gente pode generalizar dizendo o seguinte, que numa associação em paralelo, a lâmpada que brilha mais é aquela que tem menor resistência elétrica. Cuidado, que é diferente quando a gente tem uma associação em série, como a gente já viu numa associação em série, a lâmpada de maior resistência é a que brilha mais, mas numa associação em paralelo, a de menor resistência é a que brilha mais. Com isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau, até a próxima.